Olá, graça e paz, tudo bem contigo? Porque nós, como filhos de Deus, a maioria de nós não vive as promessas de Deus em sua totalidade. Você já parou para pensar nisso? A Bíblia, ela é recheada de promessas para os filhos de Deus e nós temos vivido muito abaixo daquilo que está descrito e prometido para nós. Vou te dar dois motivos principais, porque tem muita gente que está vivendo frustrado, amargurado, porque não tem vivido as promessas de Deus. Primeiro motivo, muita gente cria falsas expectativas diante das promessas de Deus. Muita gente cria expectativas em coisas que Deus não prometeu. Tem gente que interpreta coisas erradas, achando que Deus vai fazer uma coisa e Deus não vai fazer porque Deus não prometeu aquilo. Deixa eu te dar um exemplo na Bíblia. Jesus, ele encontra dois discípulos caminhando no caminho de Emaús. Se você ainda não conhece, depois você lê lá no Evangelho. E ele começa a conversar com aqueles dois discípulos que estavam voltando para sua cidade frustrados. E eles falam assim, você não conhece? Jesus, ele veio aqui, falou que estabeleceu o reino, mas agora ele morreu, já fazem 3 dias, a nossa expectativa foi embora, a gente acreditou nele, ele fez muitas promessas. Eles quase disseram isso, ele fez falsas promessas, ele nos enganou, Jesus nos enganou. E Jesus, eles não perceberam que era Jesus, começa a conversar com eles, abre as escrituras e explica para eles nas escrituras, para eles o que estava acontecendo, por que aconteceu tal coisa. Porque Jesus, ele não tinha falado em momento nenhum que estabeleceria um reino como eles queriam, um reino político, um reino humano, um reino totalmente material, mas o reino que Jesus estabeleceria naquele tempo era um reino espiritual. E eles vivem frustrados, pensando que Deus não cumpriu uma promessa, mas eles interpretaram errado. E muita gente tem interpretado coisas erradas e tem achado que Deus tem compromisso com ele. Deus não vai ter compromisso com promessas que ele não fez. Deus só vai cumprir promessas feitas por ele. Isso é muito importante, porque tem muita gente vivendo frustrada, amargurada, porque está querendo viver coisas que Deus não prometeu. E Deus não tem compromisso com aquilo que Ele não promete. Você pode ficar emburrado, pode fazer beicinho, pode falar que não vai querer mais nada com Deus, mas Deus não vai cumprir promessas que não foram feitas por Ele. E tem muita gente vivendo frustrada por isso. Eu poderia citar inúmeros exemplos de pessoas que até se afastaram de Deus porque acharam que Deus deveria fazer algo ou que Deus prometera algo que Deus nunca prometeu. O segundo motivo é porque tem gente que quer viver as promessas, mas não cumpre os princípios estabelecidos para que possa viver essas promessas. Irmão, a Bíblia é muito clara. Se você olhar lá o livro de Deuteronômio, quando Deus faz algumas promessas para Israel, e ele fala assim, se vocês atentamente ouvirem o que eu estou dizendo, guardarem no coração de vocês, não se desviarem, aí sim vocês vão viver as promessas que eu tenho prometido aqui, são muitas. Deus fala, eu hoje coloco diante de vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Escolhe a bênção, escolhe a vida para que vocês vivam. Só que tem muita gente que está escolhendo a maldição, está escolhendo a morte e depois quer viver as promessas. Irmão, não tem como. Cumpra os princípios e Deus vai cumprir as promessas. Muita gente quer viver o evangelho da bênção, mas não quer viver o evangelho da obediência. Aí não tem como. Muita gente só procura e só recorre a Deus quando o calo aperta. E como é que Deus vai ter compromisso? Irmão, se você quer viver as promessas de Deus, se você quer ter uma vida abundante, analise muito bem aquilo que a palavra te diz, analise muito bem as promessas de Deus para a tua vida. E, em segundo lugar, cumpra todos os princípios estabelecidos. Deus, Ele não vai fazer as coisas na vida de quem vive de qualquer jeito, na vida de quem não cumpre as pré-ordenanças, não cumpre aquilo que Ele deixou claro. Você não vai viver a bênção sem antes cumprir aquilo que está na Bíblia, aquilo que Deus deixou como o caminho para você seguir. Eu quero orar contigo, né? No final, se você precisa de oração, se você tem vivido frustrado porque acha que Deus não tem cumprido as promessas,
ou acha que Deus te abandonou, ou acha que as coisas estão demorando a acontecer. Todas as coisas estão sob o total controle de Deus. Em algumas situações, a gente precisa fazer a nossa parte. Não tem jeito. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Espero que esse vídeo abençoe muito sua vida, abençoe seu ministério, sua casa. Que você seja plenamente abençoado por Deus. Fica na paz. Que Deus te abençoe. Amém.